os milagres de Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que Jesus ele fez diversos milagres. O apóstolo João, concluindo o seu livro, no capítulo de número 21, ele disse que se fosse registrar todos os milagres que Jesus realizou, não iria ser suficiente, por mais que se escrevesse diversos livros. Mas, quando nós olhamos atentamente para os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, nós vamos perceber, como os irmãos podem observar aqui, que os evangelhos descrevem para nós cerca de 35 milagres. Quantos milagres? Cerca de 35 milagres. Repito, Jesus não fez apenas 35 milagres, mas os evangelistas eles foram seletos ao registrarem os milagres que Jesus realizou. E tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, quanto João, eles têm um objetivo específico ao mencionarem os milagres de Jesus. Então, nós temos aí uma lista daquilo que os evangelistas mencionam nos seus evangelhos. Por exemplo, nós podemos ver aí que Mateus, ele registrou quantos milagres de Jesus no seu livro? 20 milagres. Quando nós olhamos para o evangelho de Marcos, nós vamos perceber que Marcos registrou dos 35 apenas 18 milagres. Quando nós olhamos para o evangelista Lucas, nós vamos perceber que Lucas, dentro da sua seletividade, ele mencionou apenas cerca de 20 milagres realizados por Jesus. E quando nós olhamos para o apóstolo João, para o evangelho escrito por João, é curioso que João vai mencionar apenas quantos milagres realizados por Jesus? Quantos milagres? 7 milagres. Agora, uma outra curiosidade é que o apóstolo João, ele não chama esses milagres como os evangelhos sinópticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, o chamam. Mas João faz questão de chamar esses milagres de sinais. É por isso que o versículo de número 11 do capítulo 2 de João, João diz que assim Jesus principiou seus sinais. Então, os milagres de Jesus, registrados no evangelho de João, são chamados de sinais. Por quê? Porque sempre está mostrando um lado divino de Jesus. E quando nós olhamos para esses milagres que Jesus realizou, nós vamos perceber também que Jesus ele tinha propósito ao realizar esses milagres. E nós destacamos aqui cerca de 3 propósitos dos milagres realizados por Jesus. Primeiro propósito realizado por Jesus através dos seus milagres foi para demonstrar a sua compaixão pelos seres humanos. Ora, nós vamos ver em várias ocasiões nos evangelhos alguns milagres que está escrito assim: e Jesus, movendo-se de íntima compaixão. Então, um dos primeiros propósitos dos milagres de Jesus é demonstrar a sua compaixão para com os seres humanos. Quem aqui não se lembra da mulher que era viúva, e a Bíblia diz que Jesus se moveu de íntima compaixão? Quem aqui não se lembra de Bartimeu, que ele clamou pela compaixão de Jesus? Mas em segundo lugar, os milagres de Jesus, eles tinham como propósito também cumprir algumas profecias messiânicas. Por exemplo, quando nós lemos o livro do profeta Isaías, nós vamos perceber ali diversas profecias que apontavam para o Messias que iria exercer o ministério de cura. Mas em terceiro lugar, o propósito dos milagres de Jesus era mostrar uma verdade salvadora. Jesus queria também, através dos seus milagres, mostrar o plano da salvação de Deus para a humanidade. E quando nós olhamos para esses 35 milagres que são registrados por esses 4 evangelistas nos evangelhos, nós vamos ver que há uma classificação
desses milagres. E nós vamos estar aqui apresentando para os irmãos as classificações dos milagres de Jesus. Os milagres de Jesus, eles são classificados em 4 partes. Em quantas partes? Em quantas partes? Em 4 partes. A primeira parte fala-nos a respeito dos milagres de Jesus sobre a natureza. O que é isso? São milagres em que Jesus realizou se utilizando da natureza. Por exemplo, este primeiro milagre que Jesus realizou é um milagre que ele se utiliza da natureza, porque aqui ele se utiliza de um elemento da natureza. Qual é o elemento da natureza aqui citado? A água. A água faz parte da natureza. Por exemplo, quando nós vemos Jesus acalmando o vento, quando nós vemos Jesus andando por cima das águas, quando nós vemos Jesus dando uma ordem para Pedro para ir até o mar e pescar um peixe, e o peixe iria ter uma moeda dentro da sua boca. O que é isso? São milagres realizados por Jesus que mostra o poder de Jesus sobre a natureza. Mas em segundo lugar, os milagres de Jesus também são classificados como os milagres de Jesus sobre as doenças, ou como os milagres de Jesus sobre as enfermidades, que são aqueles milagres em que Jesus restaura ou restitui a saúde do doente ou a saúde do enfermo. Nós temos diversos tipos de exemplos de milagres de doenças, de milagres de enfermidades que Jesus realizou. Mas nós temos aqui, como os irmãos podem observar, uma terceira classificação, que é os milagres de Jesus sobre os demônios. Nós vamos ver nos evangelhos também diversos milagres que Jesus realizou sobre os demônios. Por exemplo, nós temos o acontecimento do endemoniado gadareno. O demônio estava possuindo ele. Nós também temos o exemplo de uma mulher que estava dentro da sinagoga e há 18 anos ela tinha um espírito de enfermidade. Mas o Cristo que faz milagres sobre a natureza, o Cristo que faz milagre, aleluia, sobre as doenças, é o Cristo também que faz milagres sobre os demônios. Mas em quarto lugar, nós vemos a quarta classificação dos milagres de Jesus, que é os milagres de Jesus sobre o que, irmãos? Os milagres de Jesus sobre o que? Sobre a morte. Esses milagres de Jesus sobre a morte, nós teremos exemplos de ressurreição, ou seja, Jesus ressuscitando algumas pessoas. Nós temos os exemplos. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Quem mais Jesus ressuscitou? Me ajuda? Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus também ressuscitou uma menina. Qual era o nome dela? Não, o nome dela não era Talita. Não era Talita. Talita é uma palavra aramaica que Jesus se dirigiu para falar com ela. Talita cume, menina, a ti te digo, levanta. Foi só para a gente dar uma descontraídazinha. Amém, meus irmãos? Então, Jesus também ressuscitou a filha de Jairo. Amém? E nós temos diversos milagres de Jesus realizado sobre a morte.